Repercussão geral no STF. Nós vamos conversar sobre o tema 532. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre repercussão geral no STF. Quando um processo tramita por várias instâncias e chega a um recurso no Supremo Tribunal Federal, os ministros podem decidir se aquele processo tem influência em outros casos semelhantes, ou seja, se ao decidir aquele processo, outras situações semelhantes devam ser decididas de modo parecido. Embora a gente já esteja chegando em quase 1000 repercussões gerais, eu quero tratar hoje do tema 532, porque ele tem a ver com o tema da nossa semana, que é poder de polícia. A repercussão basicamente é a seguinte: uma sociedade de economia mista pode aplicar multa de trânsito? Bom, como é que essa história começou? Lá na década de 90, aqui em Belo Horizonte, a prefeitura criou uma empresa estatal, logo então uma empresa ligada à sua administração indireta, no formato de sociedade de economia mista, cujo nome é BH Trans, ou seja, uma empresa de trânsito do município de Belo Horizonte. Bem, com a vinda do Código de Trânsito em 97 e a atribuição para que os municípios pudessem gerir o trânsito e aplicar multas, a BH Trans ganhou a incumbência de aplicar as tais multas de trânsito, ok? Bom, até aí tudo bem, quando de repente lá para 98 ou início de 2000, alguém questionou se a BH Trans teria legitimidade para aplicar essas multas. Por que isso é relevante ou por que veio essa dúvida? Bom, vamos lembrar de organização administrativa e ver como que tudo está interligado no direito administrativo. Quando a administração cria as entidades da administração indireta, estas entidades podem ser de direito público ou de direito privado. Muito bem. Aquelas que são de direito público detêm prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E aquelas que são pessoas jurídicas de direito privado não detêm tais prerrogativas. Ao contrário, elas se sujeitam às mesmas regras do direito privado, das regras aplicáveis às empresas particulares, né? Com exceção das limitações que decorrem lá dos próprios princípios constitucionais. Então, o limite da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência se aplicam a todas as entidades da administração indireta, sejam elas de direito público ou de direito privado. Mas as prerrogativas, abre aspas, os privilégios da supremacia do interesse público só existem para as pessoas jurídicas de direito público. Então, a questão toda é: multa de trânsito, que é uma das atuações do poder de polícia estatal, é uma decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular? Claro, vai valer a vontade da administração, mesmo contra a vontade do administrado. Então, sim, ela é uma decorrência direta da supremacia do interesse público. Bem, então, o ente federativo, o município, pode aplicar multas de trânsito? Pode, está lá a autorização no Código de Trânsito. Se ele transferir essa atividade para um de seus órgãos, uma secretaria de trânsito, ele pode aplicar as multas? Pode. Se ele criar uma autarquia de trânsito, que seria pessoa jurídica de direito público, poderia aplicar as multas? Sim. Mas e se ele cria uma empresa estatal, ou no modelo de empresa pública, ou no modelo de sociedade de economia mista, poderia aplicar esta multa? Bom, como essas empresas são de direito privado e o regime jurídico delas não permite essa supremacia do interesse público sobre o interesse particular, estas empresas não podem aplicar a multa. E aí, decorrente de uma ação proposta por uma entidade protetora de direitos dos consumidores,
A BH Trans foi questionada na época, logo em seguida a administração pública tentou comprar todas as ações para que ela se tornasse uma empresa pública. Como é, professora? Lembra? A diferença da sociedade de economia mista para a empresa pública é que a empresa pública tem capital 100% público. Então, isso foi um primeiro movimento de tentar dar legitimidade às multas aplicadas pela BH Trans. Mas aí não adiantou nada. Por quê? Embora a empresa pública tenha capital 100% público, nós sabemos que ela continua sendo pessoa jurídica de direito privado. E aí, então, decidiu-se em primeira instância, depois pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ela não teria essa legitimidade. Desde então, a BH Trans é uma empresa de logística de trânsito. Ela pode decidir onde vai pôr semáforo, em que rua vai ser mão, contramão, mas ela não pode aplicar as multas. E aí, as multas de trânsito são aplicadas ou em convênio com a Polícia Militar ou, mais recentemente, com a criação da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Ok, até aí? Ótimo. Mas por que será que esse processo subiu tanto a ponto de chegar num recurso extraordinário, com agravo, lá no STF e, por fim das contas, virar um tema de repercussão geral? É que mais recentemente se discute sobre a ideia de ciclos do poder de polícia. O que é essa ideia de ciclos do poder de polícia? O poder de polícia corresponde, primeiro, a uma normatização, a criação da norma que traz a regra de poder de polícia. Num segundo momento, chamado consentimento, que é quando a administração pública permite ao cidadão o exercício de uma atividade, como, por exemplo, no caso do trânsito, dirigir, ou no caso de uma construção, o alvará de construção, enfim, um estabelecimento, o funcionamento dele. Então, essa fase se chama consentimento. Depois, uma outra em que ele fiscaliza se esse particular vem observando as regras do consentimento. Essa terceira fase se chama fiscalização. E uma fase final em que, não tendo cumprido as regras da fiscalização, a administração pode aplicar uma sanção e essa fase é chamada de sancionamento. Então, o poder de polícia abrange 4 fases, ou que se chamam ciclos para alguns autores: normatização, consentimento, fiscalização e sancionamento. Ora, a normatização, o poder de legislar, de criar a norma ou de regulamentar a norma, é privativo do ente federativo. Não há como delegar. O sancionamento, até então, é também indelegável, porque ele em si é o exercício da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Já existe entendimento de que o consentimento e a fiscalização são passíveis de delegação ao particular. Falamos isso em alguma aula aí nossa, talvez a de teoria, nessa semana. Por exemplo, quando você vai tirar a carteira de motorista, a fase em que você vai fazer um exame médico ou psicotécnico é feito por clínicas privadas. E essa é a fase do consentimento. Tudo bem, é uma atividade meio para, posteriormente, o exercício final do poder de polícia. Agora, também a fiscalização é delegável, porque imagine ali o controle de velocidade, por exemplo, pode ser feito por empresas privadas que colocam ali os radares, não é mesmo, de controle da velocidade. Então, já há consenso de que consentimento e fiscalização são passíveis de delegação ao particular, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, a normatização e o sancionamento, não. Bem, depois de 18 anos tramitando, chega esse processo no STF para, no tema 532, decidir se sociedade de economia mista pode ou não pode aplicar multa. Por que o STF entendeu que esse é um tema relevante e que merece repercussão geral? Porque, no fundo, estamos decidindo se o poder de polícia, que é uma decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, pode ou não ser transferido para uma pessoa jurídica de direito privado.
Eu quase que aposto aqui que quando daqui a sabe-se lá quantos milhões de anos o STF decidir, ele vai dizer: o poder de polícia na fase de normatização e sancionamento é indelegável às pessoas jurídicas de direito privado. Isso já vem sendo falado desde o começo e é uma decorrência da própria natureza do direito administrativo. Bom, mas isso é um tema para o nosso futuro. Você comenta aqui embaixo, quando a gente já estiver bem velhinhos, o que o STF decidiu? Então eu espero você no futuro para a gente conversar sobre isso de novo, tá bem? Um beijão e até o nosso próximo STF.